Todos os chefes zombaram da pobre moça da cozinha por causa de sua receita com 4 batatas. Então, o CEO milionário chocou a todos com sua decisão. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa leitura! Faltam 2 minutos para entrarmos no ar. Gritou o diretor pelo fone de ouvido tão alto que a equipe de produção quase arrancou os fones. Nos bastidores do Supreme Kitchen, o cenário se transformou em um campo de batalha. O chefe mais querido da temporada desmaiou repentinamente e já estava a caminho do hospital. O problema? O programa estava prestes a começar. E agora eles tinham um competidor a menos. A coordenadora, com as mãos tremendo de tanto papel, soltou um grito abafado. Meu Deus, e agora? Quem vai substituí-lo? Não temos tempo para encontrar outro chefe. Foi exatamente nesse momento que uma voz firme e inesperada ecoou do final do corredor. Eu consigo. Todos se viraram ao mesmo tempo. Lá estava ela, Clara Rivera, a lavadora de pratos do restaurante parceiro da competição. Você é da limpeza, certo? Gaguejou um dos assistentes de produção. Lavar louça? Sim, disse Clara, mantendo sua posição. Mas eu também sei cozinhar. Se ninguém mais souber, eu sei. Só preciso de uma oportunidade. O coordenador do evento soltou uma risada nervosa. Uma máquina de lavar louça? Você só pode estar brincando. Nos bastidores, alguns participantes trocaram olhares e riram baixinho. Um deles, visivelmente irritado, zombou. O que ela vai fazer? Pure de espuma encharcada. Mas Clara não desistiu. Deixa eu tentar. Tenho 4 minutos, certo? Só preciso de ingredientes básicos. Vou fazer o que sei. Se der errado, pode me cortar fora. Sem drama. Isto é suicídio televisivo, gritou o diretor. É melhor do que entrar no ar com uma estação vazia, não é? Respondeu Clara. Pior do que uma antena ruim é um programa vazio. A coordenadora de palco olhou para o cronômetro. 26 segundos. Ela olhou para o diretor, depois para o apresentador, e em seguida, para a equipe desesperada. Não havia mais tempo. Se for um desastre, a culpa será sua, alertou ela, apontando o dedo. Já estou acostumada com respingos, respondeu Clara, com um sorriso sarcástico. O diretor, sem outra opção, fez um gesto em concordância. Coloquem-na lá. Vistam-na. Façam a maquiagem dela. Agora. Clara foi puxada por 2 assistentes como um foguete. Elas jogaram um avental novo por cima do velho, prenderam um microfone na cintura dela e borrifaram um spray fixador no rosto dela sem nem perguntar. Ela foi empurrada para o palco, com o coração batendo mais forte que a música tema do programa. Da tribuna dos jurados, Victor Lancaster observava atentamente, o bilionário dono da maior rede de restaurantes de Austin. Ele era o jurado mais temido da competição e também o mais misterioso. Enquanto todos cochichavam sobre a vergonha de colocar uma máquina de lavar louça no palco, ele permaneceu em silêncio, com os olhos fixos em Clara e um leve sorriso nos lábios. O apresentador, nervoso e confuso, segurou o microfone. Senhoras e senhores, estamos ao vivo em todo o país com a 3ª temporada de Supreme Kitchen, diretamente de Austin. Plateia aplaudiu. Esta noite teremos pratos incríveis, desafios emocionantes e uma surpresa de última hora. Ele olhou para o cartão em sua mão e depois para Clara, que colocou o cabelo atrás da orelha, tentando parecer calma. E o nosso último concorrente é... Ele engoliu em seco. Uma máquina de lavar louça. A plateia soltou uma onda de murmúrios. As câmeras focaram em Clara. Seu sorriso era sereno, mas seus olhos sabiam exatamente o que ela estava fazendo. O chefe Connor, um dos participantes e dono de um restaurante de prestígio, deu uma gargalhada sonora, balançando a cabeça com desdém. Isso vai ser divertido. E enquanto a plateia julgava Clara com os olhos, ela caminhava em direção à cozinha improvisada no palco como se estivesse trilhando seu próprio destino. Competidores,
Vocês têm exatamente 45 minutos para preparar um prato tradicional americano, anunciou o apresentador, levantando a mão dramaticamente. O cronômetro começa agora. Um ruído ensurdecedor tomou conta do estúdio. Panelas tilintando, facas cortando, fornos sendo acesos. Os chefes profissionais corriam como atletas olímpicos em direção às suas bancadas de alta qualidade, repletas de ingredientes caros: lagosta fresca, trufas, caviar, cortes nobres de carne. Clara ficou parada por 2 segundos, observando o caos ao seu redor. Ei, lavador de pratos! Gritou o chefe Connor, segurando uma lagosta gigante nas mãos. Você tem que ficar aí parado como uma estátua. Clara sorriu e acenou para ele como se estivesse cumprimentando um vizinho amigável. Só estou vendo aonde vocês não querem ir, respondeu ela calmamente, caminhando na direção oposta. Enquanto todos brigavam pelos melhores ingredientes, Clara foi direto ao básico. Lá, encontrou tudo o que ninguém queria: batatas simples, cebolas, alho, ervas aromáticas, ovos comuns. Ela pegou exatamente 4 batatas médias e as guardou no avental como se fossem tesouros. 4 batatas, riu um dos participantes. O que você está fazendo? Pure de batatas de cantina. Não, respondeu Clara sem sequer olhar para ele. Estou fazendo algo que você nunca viu antes. A câmera mais próxima deu um close em seu rosto. Clara piscou para ela com a naturalidade de quem acabará de compartilhar uma piada interna. Nos bastidores, a coordenadora de produção roía as unhas. Ela está mesmo fazendo isso com batatas? Meu Deus, isso vai virar meme amanhã. Vai ser um desastre. Relaxe, disse o diretor, com os olhos fixos no monitor. Deixe-a trabalhar. Às vezes, o inesperado é o que faz um bom programa de televisão. De volta à cozinha, Clara havia transformado sua tarefa em uma rotina graciosa. Descascava as batatas com movimentos precisos, cortava-as em fatias finíssimas e temperava-as com sal marinho e ervas que ninguém sequer notara. O chefe Connor, preparando uma lagosta sofisticada com champanhe, fez questão de passar perto da estação dela. Nossa, que cheiro interessante, disse ele em tom de deboche. É alho dourado ou você queimou alguma coisa? Clara não parou de trabalhar. Esse é o cheiro do sucesso chegando, querida. Você deve estar sentindo isso pela primeira vez. Alguns assistentes de produção que ouviram a conversa tentaram conter o riso. Connor ficou vermelho e voltou para o balcão, resmungando algo sobre pessoas sem educação. O tempo estava passando, e o contraste era impressionante. Enquanto os outros chefes usavam ingredientes caros e técnicas complicadas, Clara trabalhava com calma, sorrindo como se estivesse cozinhando em casa para a família. Ela cortou as batatas em formatos diferentes, arrumou-as numa espécie de leque dourado, temperou-as com ervas frescas e apresentou o prato como se fosse uma obra de arte, simples, mas visualmente deslumbrante. 10 minutos, gritou o apresentador. O pânico tomou conta de alguns participantes. Um deles estava visivelmente nervoso, deixando cair ingredientes. Outro murmurava receitas em voz baixa, como se estivesse recitando uma oração. Clara manteve a calma, ajustando os detalhes finais do seu prato. Como você consegue ficar tão calma? Perguntou a participante ao lado dela, suando nervosamente. Porque sei que fiz o meu melhor, disse Clara, enxugando as mãos no avental. E também porque as batatas nunca me decepcionaram. A mulher riu nervosamente. Você é realmente diferente, não é? Eu sou apenas eu mesma, respondeu Clara. E talvez você também devesse ser você mesmo, em vez de tentar ser como todo mundo. Tempo! Gritou o apresentador. Todos pararam imediatamente. Alguns chefes ainda tentavam dar os últimos retoques, mas os assistentes já estavam recolhendo os pratos. Clara deu um passo para trás e contemplou sua criação. 4 batatas transformadas em algo que parecia digno de um restaurante 5 estrelas, mas que carregava a essência da comida caseira. Parece que nossa surpresa acabou, disse o chefe Connor, olhando para o prato de Clara com desdém. Bem, pelo menos foi criativo. Obrigada, respondeu Clara,
fazendo uma reverência exagerada. Vindo de você? Isso é quase um elogio. Os jurados começaram a provar os pratos. Victor Lancaster permaneceu em silêncio, observando cada movimento, cada expressão dos outros. O primeiro prato degustado foi a lagosta de Connor com espuma de champanhe e ervas. Os jurados aprovaram educadamente. Técnica impecável, apresentação elegante, comentou o jurado principal. Connor sorriu orgulhosamente e lançou um olhar de soslaio para Clara. Em seguida, provaram os outros pratos, comentários educados, algumas críticas construtivas, nada que chamasse muita atenção, até chegarem ao prato de Clara. O primeiro juiz pegou um garfo, cortou um pedaço da batata dourada e deu uma mordida. Mastigou devagar, parou, mastigou de novo e fechou os olhos. Espere, disse ele suavemente. Pegou outro pedaço, desta vez misturando com as ervas e as cebolas caramelizadas que Clara havia preparado como acompanhamento. Sua expressão mudou completamente. Espere, quem fez isso? Perguntou ele, olhando diretamente para Clara. Todo o estúdio ficou em silêncio. Até mesmo a plateia parou de murmurar. Clara levantou a mão timidamente. Desculpe se não estiver bom. Não está bom, disse o juiz, ainda mastigando. É extraordinário. A segunda juíza, curiosa, também experimentou. Seus olhos se arregalaram. Nossa, isso é, como você conseguiu esse sabor? Perguntou ela. É só batata, respondeu Clara, dando de ombros. Uma boa batata, bem temperada e preparada com cuidado. Victor Lancaster, que até então permanecerá em silêncio, pediu para provar. Cortou um pedaço generoso, cheirou o primeiro e depois deu uma mordida. Mastigou lentamente. Clara prendeu a respiração. Victor fechou os olhos por um longo momento, depois os abriu e olhou diretamente para ela. Onde você aprendeu a cozinhar? Perguntou ele, com genuína surpresa na voz. Da minha mãe, respondeu Clara. Ela sempre dizia, a melhor comida não é a mais cara. É aquela feita com intenção. O chefe Connor, ao perceber a reação dos jurados, começou a demonstrar visível desconforto. Com todo o respeito, ele interrompeu, mas são apenas batatas. Qualquer um pode fazer isso. Clara se virou para ele com um sorriso doce. Então por que você não fez isso? A plateia soltou um ó coletivo. Victor Lancaster quase se engasgou, tentando disfarçar o riso. O apresentador, percebendo a tensão e o renovado interesse da plateia, aproximou-se. Bem, parece que nossa surpresa de última hora realmente surpreendeu os jurados, disse ele, olhando para as câmeras. Quem diria que 4 simples batatas poderiam causar tanto impacto? O silêncio no estúdio era tão denso que se podia ouvir o zumbido das câmeras. Victor Lancaster ainda segurava o garfo no ar, como se tentasse processar o que acabará de provar. De repente, levantou-se da mesa dos jurados e começou a caminhar em direção a Clara. A equipe de produção entrou em pânico silenciosamente, sem saber o que estava acontecendo. Victor parou bem em frente a Clara, que, nervosa, enxugava as mãos no avental pela 5ª vez consecutiva. Quem é você de verdade? Perguntou Victor com uma intensidade que fez a plateia prender a respiração. E por que diabos você está lavando pratos em vez de administrar uma cozinha? Clara piscou algumas vezes, como se tentasse entender se aquilo era real ou se havia desmaiado de nervosismo. Bem, começou ela, olhando em volta e vendo todas as câmeras apontadas para ela. Meu nome é Clara Rivera. Tenho 28 anos. Moro num apartamento de um quarto que divido com 3 baratas que pagam o aluguel com migalhas de pão. Platia riu. E estou lavando a louça porque ninguém me deu uma chance, até agora. Ela terminou, dando de ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Victor permaneceu em silêncio por um momento, apenas observando-a. Clara começou a se sentir desconfortável sob seu olhar intenso. O senhor está bem? Perguntou ela, inclinando a cabeça. Parece que o senhor engoliu um sapo, ou uma lagosta inteira. Mais risos da plateia. Victor balançou a cabeça como se estivesse saindo de um transe.
Clara Rivera, repetiu o nome dela lentamente. Você tem planos para depois que sair daqui? Bem, preciso voltar a lavar a louça, respondeu ela. E depois assistir reprises de programas de culinária no meu sofá que rende mais alto que uma porta de filme de terror. Não mais, disse Vitor, com um tom subitamente muito sério. O apresentador se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Vitor, quer dizer, Sr. Lancaster. Victor o ignora completamente. Clara Rivera, disse ele agora mais alto para que toda a plateia pudesse ouvir. Gostaria de lhe fazer uma proposta. Agora. Ao vivo. Todo o estúdio prendeu a respiração. Clara engoliu em seco. Que tipo de oferta? Perguntou ela, nervosa. Porque se for para vender produtos de limpeza, eu já disse que não sou boa em vendas. Vitor sorriu pela primeira vez desde que provou o prato dela. Quero que você seja minha sócia no meu novo restaurante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, o caos se instaurou. A plateia gritou como se estivesse em um show de rock. Algumas pessoas pularam de seus assentos. As câmeras se aglomeraram para registrar todas as reações possíveis. Meu Deus! Exclamou o apresentador ao microfone. Senhoras e senhores, acabamos de apresentar algo completamente inesperado no Supreme Kitchen. Clara ficou paralisada, com a boca ligeiramente aberta, encarando Vitor como se ele tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Desculpe, poderia repetir? Perguntou ela, colocando a mão atrás da orelha. Acho que não entendi direito por causa do barulho. Você ouviu direito, disse Vitor, sorrindo. Parceria. Novo restaurante. Você e eu. O que acha? Clara olhou para a plateia que gritava. Os outros participantes ficaram sem palavras e todas as câmeras se voltaram para ela. Ela gaguejou. Não tenha pressa, disse Vitor. Você não precisa responder agora. Que bom, respondeu Clara, enxugando a testa, porque meu cérebro meio que desligou no momento em que você disse parceiro. É como se alguém tivesse desligado minha cabeça. A plateia riu ainda mais. Foi então que o chefe Connor, que até aquele momento estava em estado de choque, subitamente se levantou de seu posto. 1 minuto! Gritou ele tão alto que até a plateia parou de fazer barulho. Todos se viraram para olhá-lo. Connor estava vermelho de raiva, apontando o dedo para Clara. Ela roubou minha receita, gritou, caminhando a passos largos em direção ao centro do palco. Isso é fraude. O estúdio ficou em silêncio novamente. Clara piscou várias vezes e depois soltou uma risada genuína. Sua receita? Perguntou, apontando para as 4 batatas no prato. Você tem uma receita registrada para descascar batatas? Não seja insolente comigo, gritou Connor. Eu vi você bisbilhotando minha estação antes do programa começar. Meu bem, disse Clara com a paciência de quem explica algo a uma criança teimosa, eu nem sabia que você existia até hoje. E além disso, se você tem uma receita secreta de batatas, talvez devesse compartilhá-la com o mundo. Seria uma revolução na agricultura. Alguns participantes começaram a rir baixinho. Connor ficou ainda mais furioso. Você está me fazendo de bombo. Não preciso fazer nada, respondeu Clara, cruzando os braços. Você está fazendo um ótimo trabalho sozinho. A plateia irrompeu em risos e aplausos. O apresentador tentou retomar o controle da situação. Bem, pessoal, parece que nossa noite está cheia de surpresas. Surpresas? Connor interrompu. Isso é um escândalo. Uma fraude. Não tem como ela ter feito isso com ingredientes simples. Por que não? Perguntou Clara, genuinamente curiosa. Você acha que uma batata boa só presta se custar $50? Vitor, que observara toda a discussão em silêncio, aproximou-se de Connor. Chefe Connor, disse ele, com a voz calma, mas firme. Você tem alguma prova do que está acusando-a? Connor hesitou por um instante. Bem, é óbvio. Ninguém cozinha assim na primeira tentativa. Ah, entendi, disse Clara,
balançando a cabeça. Então, se eu cozinho bem, é porque trapaceei. Se eu cozinho mal, é porque sou só uma lavadora de pratos. Que lógica interessante. Devo ter perdido essa aula na escola. A plateia aplaudiu ainda mais alto. Vitor olhou para Connor com uma expressão que não escondia sua decepção. Acho que você precisa se acalmar, disse ele. Não vou me acalmar, gritou Connor. Isso é injusto. Ela não merece estar aqui. Clara suspirou e olhou diretamente para as câmeras. Pessoal em casa, disse ela, acenando com a mão, observem bem. Este é o momento em que descobriremos quem tem classe, e quem tem bem, seja lá o que for que o Connor tenha. Enquanto Connor continuava protestando e a plateia ria, Clara permanecia ali, ainda processando a proposta mais maluca que já receberá na vida, com a compostura de alguém que acabará de ganhar na loteria e ainda estava tentando descobrir se o bilhete era verdadeiro. Connor não havia terminado. Na verdade, ele estava apenas começando. Não acreditem nela, gritou ele, tirando o celular do bolso com a urgência de alguém que acabará de descobrir a cura para o câncer. Eu tenho provas. O apresentador tentou se aproximar, mas Connor já estava digitando freneticamente no celular. Aqui está, gritou ele, erguendo o aparelho como um troféu. Meu assistente filmou tudo nos bastidores. Vitor cruzou os braços, visivelmente irritado com o drama, mas Connor já estava entregando o telefone ao diretor técnico. Mostre isso na tela grande, exigiu Connor. Mostre a todos o que esse oportunista fez. Clara observava toda a confusão com a expressão de quem assiste a uma comédia ruim. Oportunista, repetiu, colocando a mão no peito num gesto teatral. Nossa, Connor, você me conhece tão bem. Quer ser meu biógrafo? A imagem apareceu na tela gigante do estúdio. Lá estava Clara, poucos minutos antes do início do programa, caminhando pela área de produção, recolhendo ingredientes do estoque básico. Olha! Connor apontou para a tela como um detetive apresentando provas. Ela teve acesso aos ingredientes antes de todo mundo. Ela preparou tudo com antecedência. A plateia murmurou, alguns visivelmente confusos. Clara olhou para sua própria imagem na tela, depois para Connor, e depois de volta para a tela. Deixa eu ver se entendi, disse ela, coçando o queixo pensativamente. Você está me acusando de pegar batatas do estoque? Batatas que estavam lá para todos pegarem. Você teve tempo extra para planejar, insistiu Connor. Isso é uma vantagem injusta. Clara deu uma risada genuína. Connor, querido, você viu o que eu peguei, não é? 4 batatas e alguns temperos básicos. Se isso é planejamento estratégico, então toda dona de casa é um gênio militar. Algumas pessoas na plateia riram, mas outras pareceram levar a acusação a sério. E outra coisa, continuou Clara, animando-se. Se eu tivesse todo esse tempo para planejar, você acha mesmo que eu escolheria batatas? Tipo, se eu fosse trapacear, não pegaria pelo menos um camarão? Algo um pouco mais sofisticado. Vitor observava tudo em silêncio, com a expressão do seu rosto se tornando cada vez mais sombria. Connor, percebendo que estava perdendo terreno, partiu para um ataque pessoal. Todo mundo consegue ver que ela não tem experiência profissional, gritou ele. Uma lavadora de pratos não faz esse tipo de prato. É impossível. Clara repetiu, com uma sobrancelha arqueada. Connor, você acabou de dizer que eu roubei sua receita de batatas. Agora está dizendo que eu não sei cozinhar. Será que você poderia escolher uma acusação e se ater a ela? Você está me confundindo. A plateia riu, mas alguns dos jurados pareceram estar realmente levando em consideração as palavras de Connor. Talvez devêssemos analisar isso com mais cuidado, murmurou um dos juízes. Clara sentiu a mudança de clima. O que havia começado como um momento triunfante estava se transformando em algo muito diferente. Pessoal, disse ela, tentando manter um tom leve, eu sei que é difícil de acreditar. Eu mesma ainda estou tentando entender como cheguei até aqui, mas juro pela memória da minha mãe que não fiz nada de errado.
Qualquer um pode dizer isso, murmurou Connor. É verdade, concordou Clara. Qualquer um pode dizer qualquer coisa, como você dizer que tem talento para cozinhar. O apresentador, percebendo que a situação estava saindo do controle, decidiu intervir. Bem, pessoal, acho que teremos que investigar essas alegações antes que nós. Não há necessidade de investigar nada, interrompeu Victor, finalmente se pronunciando. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Eu a observei desde o momento em que ela entrou no palco. Vi cada movimento e posso garantir que não havia nada de errado. Connor se virou para Victor, com os olhos faiscando. Você está defendendo ela porque fez aquela proposta ridícula na frente de todo mundo. Agora não tem como voltar atrás. Victor deu um passo em direção a Connor, e todos puderam sentir a tensão. Cuidado com o que você fala comigo, disse ele com uma calma perigosa. Mas o estrago já estava feito. A dúvida havia sido plantada. As câmeras dos celulares na plateia começaram a gravar. As pessoas cochichavam entre si, e Clara podia sentir o peso dos olhares julgadores. Tudo bem, disse ela, erguendo as mãos. Acho que vou embora. Claramente, minha presença aqui está causando mais confusão do que alegria. Clara Spear, chamou Victor. Não, sério, está tudo bem, respondeu ela, já desamarrando o avental. Foi divertido enquanto durou. Obrigada pela experiência. E assim, sem mais nem menos, Clara Rivera saiu do palco, deixando para trás um estúdio em polvorosa e um milionário que, pela primeira vez em anos, não sabia exatamente o que fazer. No dia seguinte, Clara estava de volta ao seu lugar de costume, a pia do restaurante Romanos, lavando a louça como se nada tivesse acontecido, exceto que tudo tinha acontecido. O telefone dela não parava de tocar. Repórteres, estranhos curiosos, pessoas oferecendo contratos absurdos. Ela desligou e guardou no armário. Pelo menos a louça não me julga, murmurou para si mesma, enquanto esfregava uma panela particularmente suja. Ela estava tão concentrada no trabalho que não percebeu quando alguém entrou na cozinha. Com licença, disse uma voz familiar. Clara se virou e quase deixou a panela cair no chão. Lá estava o próprio Victor Lancaster, parado no meio da minúscula cozinha de Romano, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que o salário anual dela. O que você está fazendo aqui? Perguntou Clara, olhando em volta para ver se mais alguém havia notado sua presença. Vim conversar com você, respondeu Victor simplesmente. Se isso for um pedido de desculpas pela bagunça de ontem, nem se dê ao trabalho. Já superei. Quer dizer, já se passaram quase 24 horas, praticamente uma eternidade, disse ela, voltando a esfregar a panela com mais força do que o necessário. Victor observou-a trabalhar por um instante. Você não vai perguntar sobre a proposta, disse ele. Que proposta? Perguntou Clara sem olhar para ele. Aquela que você fez na frente de milhões de pessoas e depois teve que engolir por causa do escândalo. Essa proposta. A proposta continua de pé. Clara parou de esfregar e se virou lentamente para ele. Desculpe, o quê? Victor aproximou-se. A parceria, o restaurante, tudo o que eu disse ontem. Continua valendo. Clara soltou uma risada incrédula. Victor, não sei se você percebeu, mas eu sou praticamente persona não grata no mundo culinário agora. Connor praticamente me acusou de ser algum tipo de espiã gastronômica. Connor é um idiota, disse Victor com a mesma naturalidade com que comentaria sobre o tempo. Talvez sim, mas muita gente acreditou nele. Victor cruzou os braços e olhou diretamente nos olhos dela. Eu não acreditei nele. Clara sustentou o olhar dele por um longo momento, tentando decifrar algo em sua expressão. Por que você está fazendo isso? Ela finalmente perguntou. Porque ontem à noite provei o melhor prato que já comi em 15 anos de carreira, respondeu Victor. E porque sei reconhecer talento quando o vejo. Clara balançou a cabeça. Isso é uma loucura. Provavelmente, concordou Victor. Mas às vezes as melhores decisões são as mais loucas. Ele estendeu a mão para ela. Venha comigo,
disse ele com um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Eu acredito em você. Clara olhou para a mão estendida de Victor por tanto tempo que ele começou a se perguntar se ela havia entrado em algum tipo de transe. Você está bem? Perguntou ele, acenando levemente com a mão no ar. Só estou tentando calcular quantos pratos eu teria que lavar para ganhar o que você provavelmente gasta com gravatas todo mês, respondeu ela, ainda olhando fixamente para a mão dele. Victor riu. Muita louça para lavar. Tipo, muitos no sentido de muitos, ou muitos no sentido de que eu precisaria de várias vidas. Várias vidas, confirmou ele. Esclareceu tudo de forma dramática. Ótimo, você me convenceu. Mas tenho uma condição. O que é? Eu faço tudo do meu jeito, disse ela, cruzando os braços. Nada de me transformar na versão feminina do Connor. Se vocês querem meu talento, tem que aceitar minha personalidade também. Victor estendeu a mão novamente. Fechado. Clara apertou a mão dele e fez uma careta. Nossa, você tem mãos muito macias para um chefe. Eu não cozinho mais, respondeu Victor. Eu só administro. Ah, você é um daqueles chefes que virou chefe de escritório, disse Clara, balançando a cabeça. Que triste. É como um pássaro que esqueceu como voar. Talvez você me lembre como voar de novo. Clara olhou para ele com genuína surpresa. Nossa, isso foi quase poético. Você ensaiou essa fala em frente ao espelho? Uma semana depois, Clara estava parada na entrada da nova cozinha do restaurante de Victor, observando o que agora seria seu local de trabalho. Era deslumbrante. Equipamentos de última geração, bancadas de mármore, utensílios que provavelmente custavam mais do que seu carro. Meu Deus, ela sussurrou. Isso parece a nave Enterprise, só que para comida. Você gostou? Perguntou Victor, aparecendo ao lado dela. É lindo, respondeu Clara. Mas também um pouco intimidante. Tipo, tenho medo de tocar em alguma coisa e quebrar. Agora você é um parceiro. Pode quebrar o que quiser. Perfeito, porque sou famosa por quebrar coisas, disse ela, caminhando em direção ao centro da cozinha. Foi então que ela percebeu que não estava sozinha. Havia pelo menos 10 funcionários na cozinha, todos parados, todos olhando fixamente para ela. Olá a todos. Clara acenu alegremente. Sou Clara, a ex-lavadora de pratos que causou toda aquela confusão na TV. O silêncio que se seguiu foi tão constrangedor que Clara quase conseguia ouvi-lo. Que público difícil, murmurou ela para Victor. Um dos cozinheiros, um homem alto e magro com uma expressão azeda, deu um passo à frente. Então, você é a famosa Clara Rivera, disse ele num tom que deixava claro que famosa não era exatamente um elogio. Em carne e osso, respondeu Clara, fazendo uma pequena reverência. E você é? Tony Richardson, subchefe por 15 anos. Quins Anos! Exclamou Clara. Nossa, você deve ter visto muita coisa. Já tive, respondeu Tony. Inclusive muita gente que acha que uma aparição na TV já a torna chefe de cozinha. Clara piscou algumas vezes. Nossa, você foi direto ao ponto, não é? Sem rodeios, sem conversa fiada. Gostei. É revigorante. Tony pareceu surpreso com a reação dela. Olha, Tony, continuou Clara, aproximando-se dele. Eu sei que vocês devem estar pensando, quem é essa maluca que apareceu do nada e agora quer comandar nossa cozinha? E vocês têm razão em pensar isso. Os outros funcionários trocaram olhares. Mas aqui está a verdade, disse Clara, olhando ao redor para incluir todos na conversa. Eu não quero mandar em ninguém. Quero trabalhar com vocês, aprender com vocês e talvez vocês aprendam uma coisa ou duas comigo também. O que uma máquina de lavar louça pode nos ensinar? Perguntou uma das cozinheiras, uma loira na casa dos 40. Clara sorriu. Como fazer o melhor prato com os piores ingredientes? Como ser criativo quando não se tem dinheiro? Como transformar a simplicidade em algo especial? Isso parece muito bom, disse Tony, claramente não convencido.
Mas uma cozinha profissional não é a mesma coisa que cozinhar em casa. É verdade, concordou Clara. Mas sabe o que não muda? O que faz uma comida boa ser realmente boa? Amor, atenção e um pouco de alma. Sou não paga as contas, murmurou alguém lá do fundo. Isso também é verdade, riu Clara. Mas clientes felizes sim. E os clientes ficam mais felizes quando comem algo feito com carinho, não apenas com técnica. Vitor, que observara toda a conversa em silêncio, deu um passo à frente. Pessoal, disse ele, Clara será nossa consultora criativa e sócia do restaurante. Espero que todos a tratem com o respeito que ela merece. Claro, Sr. Lancaster, respondeu Tony, embora seu tom ainda estivesse longe de ser cordial. Assim que Vitor saiu, Clara ficou sozinha com a equipe. O clima estava tão pesado quanto uma sopa de feijão mal feita. Muito bem, pessoal, disse ela, batendo palmas. Já que vamos trabalhar juntos, que tal começarmos com algo simples? Alguém pode me mostrar onde estão os ingredientes básicos? Básico? Perguntou a cozinheira loira. Timos foie gras, trufas, caviar. Não, interrompeu Clara. O básico: batatas, cebolas, alho, ovos. Os funcionários se entreolharam como se ela tivesse acabado de pedir que encontrassem um unicórnio. Por que você iria querer ingredientes básicos? Perguntou Tony. Porque, disse Clara, caminhando em direção ao depósito com os itens básicos, é assim que você vê quem realmente sabe cozinhar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Connor Mason estava em seu escritório lendo uma manchete em seu tablet com a expressão de alguém que acabará de engolir algo azedo. Ex-lavador de pratos torna-se sócio de Vitor Lancaster em novo restaurante revolucionário. Ele atirou o tablet na mesa com tanta força que quase quebrou a tela. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. Nesse momento, seu assistente, James, entrou na sala. Sr. Mason, o senhor está bem? Aquela mulher, disse Connor, apontando para o tablet. Ela vai abrir um restaurante com Vitor Lancaster. Clara Rivera, perguntou James. Ouvi dizer que ela é muito talentosa. Connor olhou para James como se ele tivesse acabado de afirmar que a Terra é plana. Talentosa? James, ela é uma lavadora de pratos, uma farsante, e agora vai ser minha concorrente direta. Bem, senhor, tecnicamente ela sempre foi sua potencial concorrente. Não comece com tecnicismos, Connor explodiu. Vitor Lancaster é dono da maior rede de restaurantes de Austin. Se ele abrir um novo negócio com aquela mulher, isso vai me destruir. James permaneceu em silêncio, sabendo que era melhor não provocar Connor naquele estado. Connor começou a andar de um lado para o outro em seu escritório, com a mente a 1000 por hora. Não posso deixar isso acontecer, murmurou. Não depois de tudo que construí. O que você pretende fazer? Perguntou James, cautelosamente. Connor parou de andar de um lado para o outro e olhou pela janela para a rua lá embaixo. Se eles querem jogar sujo, disse ele com um sorriso que nunca chegou aos seus olhos, então nós jogaremos sujo. Sr. Mason. Connor se virou para seu assistente. Quero que você descubra tudo sobre este novo restaurante. Funcionários, fornecedores, cronograma de inauguração, tudo. Para quê? Connor sorriu novamente, desta vez de forma ainda mais perturbadora. Para garantir que eles nunca consigam abrir as portas. Enquanto Connor planejava sua vingança, Clara estava do outro lado da cidade tentando conquistar uma cozinha hostil com humor e batatas, sem saber que sua nova vida estava prestes a se tornar muito mais complicada. 2 semanas depois de Clara ter começado a trabalhar no restaurante, Vitor apareceu na cozinha numa quinta-feira à noite, quando quase todos já tinham ido para casa. Ainda está aqui? Perguntou ele, encontrando Clara debruçada sobre um balcão rodeada de papéis com desenhos de pratos. Estou tentando criar o cardápio perfeito, respondeu ela sem levantar os olhos. Ou pelo menos um cardápio que não faça as pessoas pensarem que eu só sei lavar pratos. Vitor aproximou-se e observou os desenhos. Eram pratos simples,
mas criativos, que transformavam ingredientes comuns em algo especial. Isto parece ótimo, disse ele. Mentiroso, respondeu Clara, mas sorriu. Você só está sendo gentil porque sou sua parceira e tem medo de que eu perca a cabeça. Talvez, admitiu Victor. Mas na verdade é muito bom. Clara finalmente olhou para ele. Você parece cansado. Quando foi a última vez que você comeu algo que não fosse de uma reunião de negócios? Victor pensou por um instante. Boa pergunta. Acho que não me lembro. Que triste, disse Clara, balançando a cabeça. Você é dona de restaurantes e não se lembra da última vez que fez uma refeição de verdade. É como ter uma piscina e esquecer como nadar. Você tem uma estranha obsessão por metáforas aquáticas, observou ele. E você tem uma estranha obsessão com o trabalho, retrucou Clara. Venha comigo. Onde? Você vai ver, disse ela, já pegando a bolsa. Confie em mim. Meia hora depois, eles estavam no mercado noturno no centro de Austin, um lugar onde Victor provavelmente nunca tinha estado antes. O que é isto? Perguntou ele, olhando em volta com genuíno fascínio. Aqui, meu caro milionário, é onde a comida de verdade acontece, respondeu Clara, puxando-o em direção a uma barraca de tacos. O lugar estava cheio de gente, música e cheiros incríveis. Victor parecia completamente deslocado, mas também estranhamente encantado. 2 tacos de carnitas, por favor, pediu Clara ao vendedor. E não economize no molho picante. Tem certeza? Perguntou Victor. Não me dou muito bem com comida apimentada. Confie em mim, disse Clara. Ou você quer que eu peça um taco infantil para você? Victor riu. Tudo bem, eu confio em você. Eles pegaram seus tacos e se sentaram em uma mesa de plástico ao lado de trabalhadores, estudantes e famílias. Victor deu uma mordida cautelosa. Então, seus olhos se arregalaram. Uau! Murmurou ele. Isto é incrível. Eu sei, disse Clara, dando uma grande mordida no seu prato. É isso que você perde quando só vai a restaurantes chiques. A alma da comida está na rua. Como você encontrou este lugar? Quando você ganha um salário de lavador de pratos, aprende onde encontrar comida boa e barata, explicou ela. Esse cara aqui faz os melhores tacos de Austin. E ele nem tem formação na área. Aprendeu com a avó dele. Victor olhou em volta, observando as pessoas rindo, conversando, comendo com as mãos. Faz muito tempo que não vejo isso, disse ele baixinho. Pessoas simplesmente felizes com a comida. Sem analisar, sem criticar, sem postar fotos, apenas comendo e sendo felizes. Clara o observou por um instante. Você se lembra de quando cozinhar te fazia feliz? Victor permaneceu em silêncio por um longo tempo. Às vezes, disse ele finalmente. Mas isso foi há muito tempo. Que pena, disse Clara. Porque você tem um talento incrível. Eu vi suas receitas antigas online. Elas eram brilhantes. Você pesquisou sobre mim? Clara corou levemente. Só um pouco. Talvez algumas horas, ou talvez a noite toda, admitiu. Mas foi por motivos profissionais. Eu queria entender com quem estava trabalhando. Victor sorriu. E o que você descobriu? Que você era um chefe brilhante que um dia simplesmente parou de cozinhar e se tornou um homem de negócios, disse Clara. E que você tem um sorriso muito bonito quando não está sendo o senhor executivo sério. Eles se entreolharam por um instante. A música do mercado continuava tocando ao fundo. Pessoas passavam conversando, mas parecia que estavam em uma bolha. Clara! Sim. Ele se inclinou para mais perto dela, sentada à mesinha de plástico. Eu queria te dizer que... De repente, um clarão o cegou. Depois, outro, e outro. Consegui! Gritou alguém. Victor Lancaster em um encontro romântico com a ex-lavadora de pratos. Victor se afastou de Clara tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Não, murmurou ele. Não, não, não. Mais flashes, mais fotógrafos surgindo do nada. Como vocês nos encontraram?
perguntou Victor, visivelmente frustrado. Senhor Lancaster, gritou um repórter. É verdade que a senhorita Rivera o seduziu para conseguir a sociedade? Que pergunta idiota, disse Clara, levantando-se. Claro que sim. Meu plano era exatamente esse. Trabalhar como lavadora de pratos por anos, esperando um milionário aparecer, fazer uns tacos e ele se apaixonar perdidamente por mim. Genial, não é? Não responda, disse Victor, agarrando-a pelo braço. Senhorita Rivera, gritou outro repórter. É verdade que o Sr. Lancaster foi pressionado pela família a não se envolver com alguém de uma classe social inferior. Victor parou de andar. Escutem com atenção, disse ele, com a voz cortante como uma faca. Quem publicar algo sobre isso vai ouvir do meu advogado. Não estou brincando. Eles conseguiram sair do mercado, mas o clima estava completamente arruinado. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor. Victor, começou Clara. Desculpe, disse ele, sem olhar para ela. Eu não sabia que eles estavam nos seguindo. Está tudo bem. Não foi sua culpa. Sim, foi, interrompeu Victor. Eu devia ter imaginado. Isso sempre acontece quando saio em público. Clara o observava dirigir, com o maxilar tenso e os nós dos dedos brancos no volante. Você se arrepende de ter me levado lá? Ela perguntou baixinho. Victor não respondeu imediatamente. Não, disse ele finalmente. Mas talvez devêssemos manter nossa relação profissional. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ah, foi tudo o que ela conseguiu dizer. No dia seguinte, a foto estava em todos os tabloides. A Manchete Principal dizia. Milionário seduzido. Ex-lavadora de pratos conquista magnata da gastronomia em encontro íntimo. Clara leu o artigo com o coração pesado. Segundo a reportagem, ela era uma oportunista que usará seus encantos femininos para manipular Victor e conseguir uma posição que não merecia. Quando ela chegou ao restaurante, todos a olharam de forma estranha. Você viu o noticiário? Perguntou Tony com um sorriso malicioso. Sim, fiz, respondeu Clara, tentando manter a compostura. Estratégia de carreira interessante, comentou ele. Tony, disse Clara, virando-se para ele. Você já pensou que talvez, só talvez, as coisas não sejam exatamente como dizem os jornais? Claro que não, respondeu ele. Os jornais nunca exageram em nada. Clara respirou fundo. Ela estava determinada a não deixar que isso afetasse seu trabalho. Mas quando Victor apareceu na cozinha uma hora depois, fingindo que ela não existia, seu coração se partiu um pouco mais. Do outro lado da cidade, Victor estava em seu escritório conversando com seu assessor de imprensa, David Shen. O artigo era ruim, dizia David. Mas isso vai passar. Sempre passa. Eu sei, respondeu Victor, mas parecia distante. Você fez a coisa certa ao manter distância dela, continuou David. Relacionamentos com funcionários sempre se complicam. Ela não é apenas uma funcionária, disse Victor. Ela é uma sócia. Mesmo assim, Victor o interrompeu. Eu não me afastei porque tenho medo da imprensa. Você não fez isso. Victor olhou pela janela em direção ao restaurante. Eu me afastei porque estou começando a me importar com ela. Me importer de verdade. E isso me assusta mais do que qualquer artigo de jornal jamais poderia. David ficou em silêncio por um momento. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei, respondeu Victor. Só sei que não posso deixar que meus sentimentos atrapalhem o trabalho dela. Ela merece ter sucesso por seus próprios méritos. Enquanto Victor lutava com seus sentimentos, Clara estava na cozinha tentando fingir que seu coração não se partia um pouco mais a cada vez que ele a ignorava. Uma semana após o incidente no mercado noturno, o grande dia finalmente chegou. A pré-inauguração do restaurante Roots, nome que Clara insistiu em usar porque, como ela mesma disse, é de lá que vem a boa comida. O evento estava lotado. Críticos gastronômicos, influenciadores, pessoas importantes de Austin e até alguns curiosos que conseguiram convites. Clara estava nervosa,
mas tento disfarçar com seu humor habitual. Muito bem, pessoal, disse ela à equipe da cozinha. É só uma noite. Se tivermos sorte, amanhã ainda teremos emprego. Tony revirou os olhos. Que discurso inspirador. Obrigada, respondeu Clara. Eu pratico em frente ao espelho todos os dias. Vitor entrou na cozinha, elegante em seu terno escuro, mas Clara fingiu não o notar. Desde o incidente com os paparazzi, eles mal haviam se falado. Como vão as coisas por aqui? Perguntou ele, dirigindo-se mais a Tony do que a Clara. Está tudo sob controle, respondeu Tony. Perfeito, disse Vitor, saindo sem sequer olhar para Clara. Tão sutil quanto um elefante numa loja de porcelana, murmurou Clara baixinho. As 2 primeiras horas transcorreram sem problemas. Os pratos saíram da cozinha como obras de arte. Os convidados pareceram satisfeitos e Clara finalmente começou a relaxar. Foi aí que as coisas começaram a dar errado. A mesa 12 está reclamando, disse um garçom, voltando do salão com uma expressão confusa. Eles dizem que o salmão tem gosto de detergente. Clara franziu a testa. Detergent? Isso é impossível. Eu provei esse salmão há 15 minutos. E a mesa 6 disse que pediu o prato vegetariano, mas recebeu costelas de porco, acrescentou outro garçom. O quê? Clara correu até o balcão. Eu mesma arrumei esses pratos. Não tem como isso ter acontecido. As reclamações começaram a aumentar. Pratos errados, sabores estranhos, temperaturas incorretas. Era como se a cozinha estivesse amaldiçoada. O que diabos está acontecendo aqui? Vitor entrou furioso na cozinha, visivelmente frustrado. Não sei, disse Clara freneticamente, verificando todas as estações. Estava tudo perfeito há meia hora. Talvez seja nervosismo, sugeriu Tony com um sorriso nada amigável. Acontece com cozinheiros inexperientes. Clara o encarou com raiva. Tony, posso ser muitas coisas, mas inexperiente sob pressão não é uma delas. Você já lavou pratos numa sexta à noite? É como a Terceira Guerra Mundial culinária. Ela começou a investigar sistematicamente. Primeiro, verificou os temperos. Alguém havia trocado o sal por açúcar em várias receitas. Isso não foi um acidente, murmurou ela. O que você quer dizer? Perguntou Vitor. Olha só isso. Clara mostrou os recipientes. Alguém trocou os ingredientes de propósito. E olha só. Ela pegou alguns dos pedidos. Este aqui dizia salmão grelhado, mas alguém mudou para salmão com molho branco. É por isso que o gosto está estranho. Vitor olhou em volta da cozinha, com uma expressão sombria. Quem faria isso? Alguém que quer nos ver fracassar, respondeu Clara. Ela decidiu investigar por conta própria. Fingindo ir ao banheiro, Clara saiu da cozinha discretamente e começou a observar os funcionários. Foi então que ela notou uma mulher que não reconheceu. Loira, de meia idade, vestindo um uniforme de cozinha, mas com um crachá que parecia estranho. Clara caminhou até você casualmente. Ei, você é novo por aqui? Não me lembro de ter te visto antes. A mulher parecia visivelmente nervosa. Ai, sim. Sou substituta, gaguejou. Só por hoje. Que bom! Sorriu Clara. Qual agência te indicou? Agência? A mulher hesitou. The Smith and Associates. Clara assentiu com a cabeça, mas mentalmente anotou que não existia nenhuma agência desse tipo em Austin. E em qual emissora você trabalha? Preparar as saladas, respondeu a mulher, mas olhou para o lado errado da cozinha. Interessante, disse Clara. Porque a estação de saladas fica do outro lado. A mulher empalideceu. Eu preciso usar o banheiro, disse ela, e saiu correndo. Clara não hesitou. Seguiu-a a uma distância segura. A desconhecida não foi ao banheiro. Em vez disso, saiu pela porta dos fundos do restaurante e começou a caminhar rapidamente pela rua. Para onde você está indo com tanta pressa? Murmurou Clara, continuando a segui-lo. A mulher virou a esquina e parou ao lado de um carro preto.
Clara se escondeu atrás de uma caçamba de lixo para observar, e foi então que ela viu quem estava no carro. Connor Mason. Você conseguiu? Clara ouviu Connor perguntar. Sim, respondeu a mulher. Eu troquei tudo o que você me disse. Sal no lugar de açúcar, pedidos misturados, algumas gotas de detergente nos molhos. Perfeito, disse Connor. Sarah, você fez um excelente trabalho. Clara sentiu a raiva subir como lava de um vulcão. Desgraçado, ela murmurou. Ela estava prestes a confrontá-los quando Connor saiu do carro. Tem certeza de que ninguém suspeitou de nada? Perguntou ele. Tenho certeza, respondeu Sarah. Agi como uma funcionária substituta. Ninguém questionou. Ótimo. Com toda essa confusão, o restaurante deles vai fechar antes mesmo de abrir oficialmente. Clara não conseguiu mais se conter. Ela saiu furiosa de trás da lixeira. Connor Mason! Ela gritou. Connor e Sarah se viraram, ambos com expressões de pânico total. Clara! Connor gaguejou. O que você está fazendo aqui? Descobri que você é ainda mais patético do que eu pensava, respondeu Clara, caminhando em direção a eles. Sabotagem, Connor? Sério? Essa é a sua estratégia de negócios? Não sei do que você está falando, Connor tentou mentir. Ah, é mesmo? Clara apontou para Sarah. Então sua assistente estava fazendo turismo gastronômico na nossa cozinha. Que coincidência interessante. Sarah tentou correr até o carro, mas Clara bloqueou o caminho. Não tão depressa, querida, disse Clara. Precisamos conversar. Sarah, vá embora, ordenou Connor. Ninguém vai a lugar nenhum, declarou Clara. Vocês dois vão voltar comigo ao restaurante para explicar a todos o que fizeram. Connor riu com desdém. E por que faríamos isso? Clara tirou o celular do bolso. Porque eu gravei tudo, disse ela, sorrindo. Toda a sua conversinha sobre sal no lugar do açúcar e detergente nos molhos. Ótimo para postar nas redes sociais, não acha? A expressão de Connor mudou completamente. Você não se atreveria. Clara ergueu o telefone como se fosse uma arma. É evidente que você não me conhece muito bem. Então, Connor, o que vai ser? Você volta comigo e explica sua pequena operação de sabotagem, ou eu posto isso aqui mesmo nas redes sociais. Connor olhou para o telefone e depois para Sarah, que parecia estar considerando seriamente a possibilidade de fugir para outro estado. Você está blefando, disse Connor, embora sua voz não parecesse muito convencida. Quer apostar? Respondeu Clara, já abrindo o aplicativo do Instagram. Imagine a manchete. Chef famoso sabota concorrente com detergent. Vai viralizar em 5 minutos. Clara, espir, diz Connor, estendendo a mão. Vamos conversar como adultos. Adultos? Clara deu uma risada. Connor, você acabou de mandar seu assistente colocar detergente na comida de pessoas inocentes. Se isso é comportamento de adulto, prefiro continuar criança para sempre. Sarah tentou mais uma vez escapar em direção ao carro, mas Clara a interceptou. Oh, não, querida, disse Clara. Você é uma parte importante desta história. Como ele a convenceu? Ele pagou a mais, ou você simplesmente gosta de envenenar pessoas? Eu só fiz o que ele me mandou, gaguejou Sarah. Claro que sim, disse Clara. Porque seguir ordens é sempre uma boa desculpa, não é? Funcionou muito bem na Segunda Guerra Mundial. Connor ficou vermelho de raiva. Não compare isso com sabotar. Clara o interrompeu. Porque foi exatamente isso que você fez, Connor. Você sabotou um evento com 200 pessoas porque tem medo de um ex-lavador de pratos. Com medo de você. Connor explodiu. Não me faça rir. Você só chegou onde está porque é bonita e falastrona. Victor só fez aquela proposta porque você o seduziu. Clara permaneceu em silêncio por um instante. Quando finalmente falou, sua voz estava perigosamente calma. Ah, entendi, disse ela. Então eu não tenho talento nenhum. É isso.
Exatamente, gritou Connor. Você é uma fraude, uma impostora que usou seus encantos femininos para enganar um homem rico. Clara assentiu lentamente. Teoria interessante, disse ela. Que tal colocá-la à prova? O que você quer dizer? Clara aproximou-se de Connor, com um brilho perigoso nos olhos. Um duelo culinário, disse ela. Você e eu. Ao vivo na televisão. Sem charme feminino, sem sedução, apenas talento puro. Connor riu com desdém. Você está louco? Por que eu faria isso? Por que você tem tanto medo de perder que precisa sabotar a competição? Respondeu Clara. Ou porque, lá no fundo, bem lá no fundo, você sabe que eu sou melhor que você. Isso é ridículo. Então aceite o desafio, disse Clara. A menos que você tenha medo de ser derrotado por alguém que fala pelos cotovelos. Connor estava furioso. Tudo bem, gritou ele. Eu aceito. Mas quando eu ganhar, você vai fechar seu restaurante patético e desaparecer de Austin. E quando eu ganhar, disse Clara, sorrindo, você fechará seu restaurante e desaparecerá do mundo culinário para sempre. Eles se encararam como dois pistoleiros do Velho Oeste. Fechado, disse Connor. Clara concordou. Foi então que Victor apareceu correndo pela esquina. Clara, gritou ele. Onde você estava? O restaurante inteiro está te procurando. Ele parou ao ver Connor e Sarah. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Nada demais, respondeu Clara casualmente. Acabei de descobrir quem anda sabotando nossa cozinha e o desafiei para um duelo culinário que decidirá o futuro dos nossos restaurantes. Victor piscou várias vezes. Desculpe, o quê? Foi exatamente isso que você ouviu, disse Connor. Seu sócio me desafiou para um duelo culinário ao vivo. Quem perder fecha o restaurante. Victor olhou para Clara como se ela tivesse acabado de declarar que queria viajar para Marte. Clara, você perdeu a cabeça. Talvez, ela respondeu. Mas estou cansada de as pessoas pensarem que só cheguei aqui por causa da minha aparência. É hora de provar que tenho conteúdo. E se você perder? Eu não vou perder, disse Clara com uma confiança que nem sabia que possuía. Victor permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a situação. Sabe de uma coisa? Disse ele finalmente. Essa é uma ideia brilhante. Connor e Clara olharam para ele, surpresos. O que você quer dizer? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Pura estratégia de marketing, explicou Victor, com os olhos brilhando. Um duelo culinário ao vivo entre vocês dois depois de todo esse escândalo na mídia? Vai ser o evento gastronômico do ano. Clara sorriu. Você vai apoiar isso? Não só vou apoiar o projeto, como vou transformá-lo no maior evento culinário que Austin já viu, disse Victor. Connor, você está pronto para isso? Connor hesitou por um instante, provavelmente se perguntando se havia se metido em algo maior do que imaginava. Claro que sim, disse ele, tentando parecer confiante. Perfeito, disse Victor. Ligarei para os produtores da Supreme Kitchen amanhã. Que tal daqui a 2 semanas? 2 semanas. Clara engoliu em seco. Não é muito pouco tempo. Você tem tempo suficiente para treinar, disse Victor. A menos que esteja com medo. Com medo. Clara riu. Por favor. Eu só estava preocupada que o Connor não conseguisse aprender a cozinhar em 2 semanas. Connor ficou roxo de raiva. Você vai se arrepender disso, murmurou ele. A única coisa de que me arrependerei, respondeu Clara, é de não ter feito isso antes. 2 semanas, 14 dias, para se preparar para o confronto mais importante de sua vida. Como uma simples máquina de lavar louça foi parar numa situação dessas? Nos dias seguintes, Clara dedicou-se aos treinos como se fossem as Olimpíadas da culinária. Acordava às 5 horas da manhã, ficava na cozinha até meia-noite, testando receitas, aperfeiçoando técnicas e criando novos pratos. Victor contratou uma nutricionista e um personal trainer para ajudá-la. Mas Clara estava tão concentrada que mal percebeu os cuidados extras.
Você precisa descansar, disse Tony, que ironicamente se tornou um de seus maiores apoiadores depois de descobrir a sabotagem de Connor. Descansar é para os fracos, respondeu Clara, cortando legumes com a precisão de um cirurgião. No 10º dia de treinamento, Clara estava experimentando uma nova técnica culinária quando, de repente, tudo começou a girar ao seu redor. Ei, pessoal, disse ela, segurando-se no balcão. Alguém pode impedir que o chão gire? Foram as últimas palavras que ela disse antes de desmaiar. Ela acordou no hospital com Victor sentado ao lado de sua cama, parecendo preocupado. Como você se sente? Perguntou ele. Foi como se um caminhão cheio de batatas tivesse me atropelado, respondeu Clara. O que aconteceu? Você desmaiou na cozinha, explicou Victor. O médico disse que sua pressão arterial está altíssima e que você está sob extremo estresse. Nesse momento, o Dr. Williams entrou na sala. Senhorita Rivera, disse ele, preciso que a senhora entenda a gravidade desta situação. Seu corpo está em constante estado de alerta. Se continuar assim, poderá desenvolver sérios problemas cardíacos. Clara tentou se sentar na cama. Doutor, tenho um duelo culinário daqui a 4 dias. Eu não posso. Você não vai participar de nenhum duelo, interrompeu o médico. Você precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Clara olhou para Victor, com pânico nos olhos. Não posso desistir agora, sussurrou. Não depois de tudo isso. Victor segurou a mão dela. Sua saúde é mais importante do que qualquer duelo, disse ele. Mas Connor vai dizer que eu desisti por medo. Deixe-o falar, respondeu Victor. Você já provou seu valor 1000 vezes. Clara fechou os olhos, sentindo o peso de tudo aquilo. Em 4 dias, ela teria que enfrentar Connor no duelo mais importante de sua vida. E agora ela nem sequer tinha certeza se seria forte o suficiente para aguentar. Clara passou 3 dias no hospital, e Victor não saiu do seu lado em nenhum momento, nem mesmo para tomar banho. Ele transformou a cadeira ao lado da cama dela em um escritório improvisado, com um laptop, papéis e uma impressionante coleção de xícaras de café vazias. Você não precisa ficar aqui, disse Clara pela 10ª vez. Tenho certeza de que você tem coisas mais importantes para fazer, como administrar seu império gastronômico, contar seu dinheiro, comprar um iate. Eu já tenho um iate, respondeu Victor casualmente. Clara olhou fixamente para ele. Claro que sim. Próxima pergunta. Quantos carros você possui? Por que você quer saber? Curiosidade mórbida, disse ela. Quero descobrir quantos anos de salário de lavador de pratos cada um deles vale. Victor finalmente olhou para ela. Clara, você precisa desistir do duelo. Já conversamos sobre isso. Não vou desistir, respondeu ela, cruzando os braços. O médico disse que eu posso ter problemas cardíacos se continuar me esforçando assim. E eu disse que preferia morrer cozinhando do que viver sabendo que desisti, ela retrucou. Além disso, se eu morrer durante o duelo, será ótimo para o marketing. A chefe morre pela sua arte. Muito dramático. Victor balançou a cabeça. Isso não tem graça. É um pouco engraçado, insistiu Clara. Você simplesmente não quer admitir porque está preocupada demais para enxergar a graça. Victor se levantou e começou a andar de um lado para o outro no pequeno quarto. Por que isso é tão importante para você? Por que você não pode simplesmente deixar Connor falar sozinho? Clara permaneceu em silêncio por um longo momento, mexendo na borda do lençol. Porque minha mãe morreu sem nunca ser reconhecida, disse ela por fim. Victor parou de andar de um lado para o outro. O que você quer dizer? Minha mãe, Helena Rivera, era a melhor cozinheira que eu já conheci, começou Clara, com a voz mais baixa que o normal. Ela trabalhou em pequenos restaurantes, cozinhas de hotéis, em qualquer lugar que a levasse. Ela nunca teve um diploma em gastronomia, nunca teve a chance de mostrar o que realmente sabia fazer. Victor sentou-se na cama ao lado dela. O que aconteceu com ela? Ela morreu de câncer quando eu tinha 22 anos, disse Clara,
enxugando uma lágrima teimosa. Até o fim, ela planejava abrir um pequeno restaurante. Ela costumava dizer que um dia todos saberiam que Helena Rivera sabia cozinhar, e ela nunca teve essa chance. Ela morreu lavando pratos no turno da noite para pagar o tratamento. No fim, ela me fez prometer uma coisa. O que era? Clara olhou diretamente nos olhos de Vitor. Que eu jamais desistiria de um sonho por medo. Que se um dia eu tivesse a chance de mostrar meu talento, eu não recuaria. Vitor entendeu. É por isso que você não pode simplesmente abandonar o duelo. Exatamente, disse Clara. Não se trata apenas de mim. Trata-se de todos como minha mãe. Pessoas talentosas que nunca têm a oportunidade. Se eu desistir agora, estarei desistindo dela também. Vitor ficou em silêncio por um momento. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse ele por fim. Você acha mesmo? Tenho certeza disso, respondeu Vitor. Ela criou uma filha que não recua diante de nada. Isso é uma dádiva rara. Clara sorriu pela primeira vez em dias. E você? Perguntou. Por que parou de cozinhar? Victor Enrigisu. É uma longa história. Estou num hospital, disse Clara. Literalmente, não tenho nada melhor para fazer do que ouvir histórias longas. Vitor suspirou e recostou-se na cadeira. Eu tinha um restaurante em Nova York, começou ele. Pequeno, mas estava crescendo. Era meu sonho desde criança. O que aconteceu? Um cliente teve uma reação alérgica grave a um dos meus pratos, disse Vitor, com a voz carregada de culpa. Ele acabou no hospital. Quase morreu. Clara fez uma careta. Nossa, mas foi um acidente, né? Claro que sim, respondeu Vitor. Mas na época eu me culpei completamente. Pensei que, se não consigo cozinhar sem colocar as pessoas em risco, então não deveria cozinhar de jeito nenhum. E foi aí que você se tornou um homem de negócios. Exatamente. É mais seguro administrar restaurantes do que cozinhar neles, disse Vitor. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Clara o observou por um instante. Você sabe que isso é um absurdo, não é? O que você quer dizer? Acidentes acontecem, disse Clara. Você acha que todos os chefes do mundo desistiram na primeira vez que alguém se engasgou com alguma coisa? Não é a mesma coisa. Sim, é isso mesmo, Clara o interrompeu. Você ficou com medo e usou isso como desculpa para parar de fazer o que amava. Vitor pareceu ofendido. Não foi isso que aconteceu. Sim, foi, insistiu Clara. E sabe como eu sei? Porque eu fiz a mesma coisa. Depois que minha mãe morreu, passei anos lavando pratos em vez de tentar cozinhar profissionalmente. Eu tinha medo de fracassar, de não ser boa o suficiente, de decepcionar a memória dela. E o que mudou? Você, disse Clara simplesmente. Quando você me deu essa oportunidade, percebi que o medo de tentar era pior do que o medo de falhar. Vitor olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Clara. Sim. Você é incrível. Eu sei, ela respondeu com um sorriso travesso. Mas é bom ouvir você dizer isso. Vitor riu e se aproximou mais. Você sempre sabe o que dizer. Nem sempre, admitiu Clara. Às vezes eu falo bobagens, como agora, que estou nervosa porque você está tão perto e provavelmente pareço que passei 3 dias no hospital. Você está linda, disse Vitor suavemente. Mentiroso, sussurrou Clara. Mas continue. E então, finalmente, após semanas de tensão, mal-entendidos e situações de quase acidente, Vitor se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, terno, repleto de todos os sentimentos que eles haviam reprimido. Clara sentiu como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Quando se separaram, ela sorriu. Até que enfim. Valeu a pena esperar? Perguntou Vitor. Talvez, respondeu Clara. Mas preciso de uma segunda opinião para ter certeza. Vitor estava prestes a beijá-la novamente quando uma enfermeira entrou. Desculpe interromper, disse ela com um sorriso travesso,
mas alguém está aqui com uma intimação para a senhorita Rivera. Clara e Vitor se separaram rapidamente. Um quê? Perguntou Clara. Um homem de terno entrou carregando uma pasta. Senhorita Clara Rivera? Essa sou eu, respondeu Clara, confusa. Tenho uma intimação judicial para você, disse o homem, entregando-lhe os papéis. O Sr. Connor Mason está entrando com uma ação judicial para impedi-la de participar do duelo culinário marcado para esta semana. Clara pegou os papéis e começou a ler rapidamente. O que ele está alegando? Perguntou, ficando cada vez mais irritada. Incapacidade física e mental para competir devido à sua recente hospitalização, explicou o homem. Clara olhou para Vitor, depois para os papéis, e em seguida, para o homem. Ele consegue fazer isso? Se o juiz aceitar o pedido, sim, respondeu o homem. A audiência é amanhã de manhã. Depois que o homem saiu, Clara encarou os papéis com uma mistura de raiva e incredulidade. Aquele homem é um verme, disse ela. Um verme rastejante e covarde. Clara! Não, ela o interrompeu. Não ouse dizer, Clara, talvez seja melhor assim. Connor está tentando me impedir de competir porque sabe que vai perder, e eu não vou deixar isso acontecer. Victor Suspiro. O que você quer fazer? Clara levantou-se da cama com renovada determinação. Vou à audiência amanhã e vou mostrar ao juiz, ao Connor e a todos os outros que sou perfeitamente capaz de esmagar qualquer chefe arrogante que se coloque no meu caminho. Enquanto Clara se preparava mentalmente para mais uma batalha, Vitor não conseguia deixar de admirar a mulher incrível por quem estava se apaixonando cada vez mais. A audiência no tribunal foi mais rápida do que Clara esperava. Vitor havia contratado a melhor equipe jurídica de Austin. Quando Connor tentou argumentar que ela era mentalmente instável por ter concordado com um duelo culinário, o advogado de Clara simplesmente perguntou ao juiz se ele achava que todos os chefes profissionais deveriam ser considerados insanos. O juiz riu e negou a liminar. Connor saiu do tribunal com a expressão mais azeda que Clara já vira. Te vejo no palco, querido, ela gritou atrás dele. E desta vez, não haverá sabotagem para te salvar. 3 dias depois, o grande dia finalmente chegou. O estúdio do programa Duelo de Titãs estava lotado. Era o evento culinário mais aguardado do ano, e os ingressos se esgotaram em 15 minutos. Clara estava nos bastidores vestindo um uniforme de chefe impecável que Vitor havia encomendado especialmente para ela. Como você se sente? Perguntou ele, aparecendo ao lado dela. É como se eu fosse vomitar, desmaiar e fugir para outro estado, tudo ao mesmo tempo, respondeu Clara. Tirando isso, estou ótima. Vitor sorriu e segurou as mãos dela. Você vai se sair maravilhosamente bem. Ou serei completamente humilhada em rede nacional, disse Clara. Mas, pensando bem, isso já aconteceu, então sei como é a sensação. Clara! Estou brincando, ela o interrompeu. Bem, meio brincando. Honestamente, estou apavorada, mas estou tentando disfarçar com humor porque é meu mecanismo de defesa. Você quer que eu fique aqui? Não, Clara balançou a cabeça. Vá até a plateia. Quero ver a sua cara quando eu ganhar. E se você perder? Clara olhou para ele com uma expressão séria. Então você vai ter que me consolar com sorvete e filmes ruins pelo resto da minha vida. Victor riu e beijou a testa dela. Fechado. Quando Vitor saiu, Clara ficou sozinha com seus pensamentos por alguns minutos. Ela fechou os olhos e tentou sentir a presença da mãe. Mãe, pensou ela, se você estiver aí em cima, agora seria uma boa hora para me dar uma ajudinha. Senhorita Rivera. Um assistente de produção apareceu. Chegou a hora. Clara respirou fundo. O estúdio estava em polvorosa. O apresentador, Michael Roberts, praticamente gritava de tanta empolgação. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao evento culinário do século, bradou ele. Do lado direito, temos Connor Mason, chefe renomado, proprietário de 3 restaurantes com estrelas Michelin e vencedor de 5 competições nacionais.
Os apoiadores de Connor ovacionaram-no ruidosamente. Ele acenou com sua arrogância habitual, claramente confiante. E à esquerda, continuou o apresentador, temos Clara Rivera, a ex-lavadora de pratos que conquistou o mundo com 4 batatas e muito talento. Os apoiadores de Clara aplaudiram ainda mais alto. Ela acenou timidamente, ainda assimilando o fato de que metade do estúdio estava torcendo por ela. As regras são simples, anunciou Michael. 90 minutos para preparar um prato que represente a sua essência como chefe. Os jurados decidirão o vencedor, e o perdedor, bem, vocês sabem o que acontece. Clara olhou para Connor do outro lado do palco. Ele estava com aquela expressão séria e concentrada que provavelmente praticava em frente ao espelho. Competidores, vocês têm acesso aos melhores ingredientes do mundo, continuou o apresentador. E agora, que o duelo comece. O cronômetro foi iniciado. Connor foi direto aos ingredientes mais caros: caviar, trufas, foie gras, cortes nobres de carne. Clara ficou parada por um instante, observando. Então, ela caminhou calmamente até a seção de ingredientes básicos. O que ela está fazendo? Murmurou um dos comentaristas. Ela vai buscar batatas de novo? Clara escolheu ingredientes simples: frango, batatas, cebolas, alho, ervas frescas, ovos, coisas que sua mãe usaria. Clara Rivera está claramente seguindo a mesma estratégia que a tornou famosa, comentou outro jurado. Mas será que isso vai funcionar contra um chefe como Connor Mason? Enquanto Connor estabelecia uma operação complexa com técnicas moleculares e apresentações elaboradas, Clara começou algo completamente diferente. Ela estava fazendo frango da vovó, a receita especial da mãe dela. Mas não era um frango qualquer. Clara o aperfeiçoara ao longo dos anos, acrescentando técnicas que aprenderá, sem perder a essência da culinária caseira. Escolha interessante da Clara, comentou o chefe jurado. Ela está fazendo algo que parece simples, mas observe a técnica. Isso não é comida de amador. Enquanto Connor corria de um lado para o outro, visivelmente estressado com sua complexa criação, Clara trabalhava com uma calma quase zen. Ela temperou o frango com uma mistura de especiarias que criou na hora e dourou as batatas com um método que as deixou crocantes por fora e cremosas por dentro. Faltam 30 minutos, gritou o apresentador. Connor estava suando. Seu posto parecia um campo de batalha. Clara estava apresentando seu prato com a precisão de uma artista. 15 minutos. Connor gritou algo sobre um molho que não estava pronto e começou a refazer parte do prato. Clara estava dando os toques finais. Uma pitada de ervas frescas, um fio de azeite especial, uma pitada de algo que ninguém conseguia identificar. Tempo. Connor olhou para o prato com pânico. Era óbvio que ele não tinha comido tudo o que queria. Clara deu um passo para trás e sorriu. Seu prato estava perfeito. Vamos começar com Connor Mason, anunciou o apresentador. Connor apresentou uma criação impressionante: lagosta com espuma de champanhe, caviar e redução de vinho do Porto, servida com purê de trufas e crocante de parmesão maturado por 24 meses. Muito sofisticado, comentou um dos jurados após a degustação. Tecnicamente impecável, complexo, com sabores bem equilibrados. Agora, Clara Rivera. Clara Resper Fundo. Eu fiz frango da vovó, disse ela. É a receita da minha mãe, Helena Rivera. Ela passou a vida inteira cozinhando com amor e nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Hoje, ela recebe. Ela apresentou um prato que parecia simples, mas tinha algo de especial. O frango perfeitamente dourado, as batatas como pequenas obras de arte, os legumes coloridos dispostos como uma pintura. O primeiro juiz provou e parou de mastigar. Fechou os olhos. Deu outra mordida. Isto é, ele começou. Extraordinário, concluiu o segundo juiz. Como você conseguiu esse sabor? É a combinação perfeita de técnica e amor, respondeu Clara. O terceiro juiz provou e imediatamente deu outra mordida. Posso comer mais? Perguntou ele. A plateia murmurou surpresa.
Os 3 jurados provaram o prato de Connor novamente, depois voltaram ao de Clara. E depois voltaram ao de Clara mais uma vez. Eu nunca, murmurou o primeiro juiz. Em 20 anos julgando competições, nunca provei nada parecido com isso. É uma comida que conta uma história, disse o segundo. Não é só sabor, é emoção. Connor começou a empalidecer. Juízes, disse o apresentador, vocês chegaram a uma decisão. Os 3 trocaram olhares e assentiram com a cabeça. Sim, temos, disse o juiz principal. O estúdio ficou completamente em silêncio. Clara prendeu a respiração. O vencedor do duelo dos titãs é. O silêncio parecia interminável. Clara Rivera. O estúdio explodiu em comemoração. Os fãs de Clara vibraram como se fosse a final da Copa do Mundo. Ela ficou parada por um segundo, tentando processar o que acabará de acontecer. Ela tinha vencido. Vencido de verdade. O rosto de Connor estava mais vermelho do que ela jamais vira, mas ele precisava apertar a mão dela para as câmeras. Parabéns, disse ele com os dentes cerrados. Obrigada, respondeu Clara. Foi um prazer cozinhar contra você. E quando ela olhou para a plateia e viu Victor lhe dando uma ovação de pé, com lágrimas nos olhos e o maior sorriso que ela já tinha visto, ela soube que aquele era apenas o começo de sua verdadeira história. O caos que se seguiu à vitória de Clara foi como um furacão de alegria. Repórteres corriam de um lado para o outro, fotógrafos disparavam flashes sem parar e a equipe de produção tentava desesperadamente manter o controle. Clara ainda estava no palco segurando o troféu dourado quando Connor se aproximou dela novamente. Desta vez, ele não parecia zangado. Na verdade, ele parecia humano. Clara, disse ele, estendendo a mão. Connor, respondeu ela cautelosamente. Você não vai tentar me processar de novo, vai? Ele balançou a cabeça e, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu sinceramente. Quero pedir desculpas, disse ele. Pelo que fiz no seu restaurante, pelas acusações, por tudo. Clara piscou várias vezes, como se estivesse vendo uma miragem. Desculpe, você poderia repetir? Achei que tinha ouvido Connor Mason se desculpando, mas talvez tenha sido um problema de audição. Connor deu uma risadinha discreta. Você ouviu direito. E eu também queria dizer. Você é um chefe extraordinário. Um dos melhores que eu já vi. Clara ficou boquiaberta. Ok, agora tenho certeza de que estou alucinando. Alguém pode verificar se colocaram alguma coisa estranha na água. Estou falando sério, insistiu Connor. Seu prato? Estava incrível. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi puro talento. Clara observou por um instante, tentando detectar qualquer sarcasmo ou artimanha. Você está bem? Bateu a cabeça quando perdeu. Connor riu. Você não pode simplesmente aceitar um elogio como uma pessoa normal. Não sei, respondeu ela. Nunca recebi um elogio seu. Não conheço o protocolo. Connor estendeu a mão novamente. Parabéns. Você merece cada segundo desta vitória. Clara apertou a mão dele, ainda um pouco desconfiada. Obrigada. E Connor, da próxima vez que quiser competir comigo, que tal fazer isso sem sabotagem? Vai ser mais divertido. Fechado, disse ele, e pela primeira vez, Clara acreditou nele. Após a saída de Connor, Clara ficou cercada por jornalistas, mas sua atenção estava fixa em apenas uma pessoa na plateia. Victor tentava alcançá-la, abrindo caminho em meio à multidão. Quando finalmente conseguiu, ergueu-a do chão e a girou no ar. Você conseguiu, ele gritou. Eu sabia que você conseguiria. Me põe no chão, seu maluco. Clara riu. Você vai nos deixar cair. Victor a colocou no chão, mas não a soltou. Estou muito orgulhoso de você, disse ele. Obrigada, respondeu Clara, ainda assimilando tudo. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava em mim mesma. Semper, disse Victor. Clara olhou em volta para toda a agitação. As câmeras, o troféu ainda em suas mãos. Victor,
disse ela de repente. Sim. Preciso te contar algo importante. O que? Clara respirou fundo. Não quero mais ser sua parceira. Victor parecia confuso. O que você quer dizer? Por causa do que aconteceu? Não, Clara o interrompeu. É porque eu percebi o que realmente quero ser. E o que é isso? Clara sorriu. Quero ser chefe. Uma chefe de verdade. Quero estar na cozinha criando pratos, cozinhando para as pessoas. Não quero ficar sentada em reuniões falando sobre margens de lucro e estratégias de marketing. Victor olhou para ela por um instante. Tem certeza? Com certeza, respondeu Clara. Parcerias são para pessoas como você, que sabem lidar com números e planilhas. Eu só quero cozinhar. É isso que me faz feliz. Victor permaneceu em silêncio por tanto tempo que Clara começou a ficar nervosa. Você está louca? Ela perguntou. Louco? Victor caiu na gargalhada. Clara, você acabou de me dar a resposta perfeita. O que você quer dizer? Foi então que Victor fez algo completamente inesperado. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do palco, diante de centenas de pessoas e câmeras de televisão. Victor, o que você está fazendo? Perguntou Clara, mortificada. Levante-se. Todo mundo está olhando. Deixe que eles assistam, disse Victor, sorrindo. Clara Rivera, você quer ser minha chefe? Você não precisa se ajoelhar para me oferecer um emprego, disse Clara, tentando ajudá-lo a se levantar. Você não acha isso um pouco dramático demais? Ainda não terminei, disse Victor, segurando as mãos dela. Clara Rivera, você quer ser minha chefe, e também minha namorada. Clara parou de tentar levantá-lo. O que? Perguntou ela, com a voz um pouco trêmula. Você me ouviu, disse Victor. Estou te pedindo para ser minha chefe e minha namorada, tudo ao mesmo tempo. Clara olhou em volta. Todas as câmeras estavam focadas neles. Toda a plateia havia ficado em silêncio. Victor, ela sussurrou, você está louco? Está me convidando para sair em rede nacional. Sou sim, respondeu ele calmamente. Por quê? Porque estou apaixonado por você, disse Victor como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E porque estou cansado de fingir que não estou. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Você é o quê? Apaixonado, repetiu Victor. Quer que eu soletre? Não seja sarcástico comigo quando estou em choque, protestou Clara. Então, qual é a resposta? Perguntou Victor. Clara olhou para ele, ajoelhado no chão com aquele sorriso que fazia seu coração disparar. A qual pergunta? Ela perguntou. Você fez duas perguntas. Para ambos. Clara ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Tem certeza? Ela finalmente perguntou. Por que devo avisá-la? Sou teimosa, falo demais, faço piadas na hora errada e minha ideia de roupa elegante é um avental limpo. Perfeito, disse Victor. E às vezes posso ser um pouco dramática. Um pouquinho. Victor riu. Ok, muito dramático, admitiu Clara. Ela olhou em volta mais uma vez para todas as pessoas que aguardavam sua resposta. E então ela sorriu. Sim, ela finalmente disse. Sim, para quê? A tudo, respondeu Clara, ajudando-o a se levantar. A ser sua chefe, sua namorada e qualquer outra coisa maluca que você inventar. Victor se levantou e a beijou ali mesmo, na frente de todos. A plateia explodiu em aplausos e vivas. As câmeras registraram tudo, e Clara, em meio a todo aquele caos, percebeu que finalmente estava exatamente onde queria estar. Quando se separaram, ela olhou para Victor com um sorriso travesso. Mas só para deixar claro, disse ela, se você acha que vai me dar ordens na cozinha só porque estamos namorando, está muito enganado. Nem pensar, respondeu Victor. Ótimo, disse Clara. Porque eu comando a cozinha. Você pode cuidar do resto, mas a cozinha é minha. Negócio. E mais uma coisa, continuou Clara, nada de me dar flores toda semana. Prefiro ingredientes especiais.
E se você tentar me impressionar com restaurantes chiques, eu te arrasto para comer tacos de rua. Estou contando com isso, disse Victor, rindo. E enquanto o estúdio ainda comemorava ao seu redor, Clara percebeu que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também seu verdadeiro lugar no mundo. 6 meses após o duelo que mudará sua vida, Clara estava na cozinha de batatas gourmet, o nome que ela insistira em usar, apesar dos protestos de Victor sobre marketing sofisticado, quando ele apareceu com uma expressão estranha no rosto. Clara, disse ele, que tal sairmos hoje? Sair? Perguntou ela sem desviar o olhar da receita que estava testando. Victor, é sábado. Sábado é o nosso dia mais movimentado. Você sabe disso. O Tony consegue lidar com a situação por algumas horas, insistiu Victor. Clara finalmente olhou para ele. Você está bem? Parece nervoso, mais nervoso do que quando aquele crítico do New York Times veio jantar. Estou bem, mentiu Victor descaradamente. Só quero passar um tempo com a minha namorada fora da cozinha. Suspeito, murmurou Clara. Mas tudo bem. Para onde vamos? Surpresa, respondeu Victor. 1 hora depois, eles estavam na praia do Lago Travis com uma cesta de piquenique que Victor havia providenciado misteriosamente. Está bem, confesse, disse Clara, sentando-se na toalha xadrez. Você não faz piqueniques. Você mal sabe o que é um piquenique. Semana passada você perguntou se um sanduíche precisava de prato. Talvez eu esteja me tornando mais romântico, respondeu Victor, nervoso. Ou talvez você esteja aprontando alguma coisa, retrucou Clara. Seus olhos estão fazendo aquela coisa estranha. Que coisa estranha? Aquela coisa que acontece quando você está escondendo alguma coisa. Tipo quando você comprou aquela máquina de sorvete de $15.000 e tentou me convencer de que ela simplesmente apareceu na cozinha. Victor riu, mas Clara percebeu que ele não parava de mexer no bolso. Victor, disse ela de repente, você tem alguma coisa no bolso? Não, respondeu ele um pouco rápido demais. Mentiroso, disse Clara. O que é? Clara. Se for mais um utensílio de cozinha caro, eu juro. Victor ajolhuasi na ria. Clara parou de falar. Victor, o que você está fazendo? Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Clara Rivera, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula, você quer casar comigo? Clara olhou fixamente para a caixa como se fosse um objeto alienígena. Isso é um anel? Perguntou ela. É um anel, confirmou Victor. Uma aliança de casamento. Tecnicamente, um anel de noivado. Clara continuou olhando fixamente para a caixa. Clara? Perguntou Victor, preocupado. Você pode dizer alguma coisa? Você está me pedindo em casamento, disse Clara, como se estivesse processando informações muito complexas. Na praia. Com um piquenique. Eu estou. Clara finalmente olhou para ele. Por que não na cozinha? Eu teria preferido a cozinha. Foi lá que nos conhecemos. Onde tudo começou. Victor riu. Por que você teria se distraído com alguma receita e esquecido de responder? Victor beijou Clara ali mesmo, no meio da cozinha, rodeados de panelas, fogões e todos os amigos que se tornaram família. Quando finalmente se separaram, Clara olhou em volta para o restaurante cheio de pessoas felizes, os funcionários aplaudindo e Victor sorrindo ao seu lado. Sabe, disse ela em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, pensar que tudo começou com batatas e uma competição maluca. E terminou com um casamento numa cozinha, concluiu Victor. Ainda não acabou, disse Clara com aquele sorriso travesso que ele tanto amava. Agora começa a verdadeira aventura. E enquanto todos riam e comemoravam, Clara sabia que estava certa. Essa era apenas mais uma receita em sua vida. Uma pitada de loucura, uma dose generosa de amor e batatas suficientes para alimentar todos os sonhos que ainda estavam por vir. O que você achou da história de Clara e Victor? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para não perder nenhuma das nossas histórias.
E reserve um momento para assistir a mais histórias emocionantes aqui mesmo, na tela final.